Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 681. Então aqui nós paramos, nós vamos dar sequência. Portanto, é necessário que ele seja infinito em todos os sentidos. Deus é infinito em todos os sentidos. Você entende o que é isso, né? Nós temos que conquistar atributos durante toda a eternidade que não tem fim. Simples, né? Para mim é fácil. Nós temos que conquistar atributos. Nós temos que conquistar qualidades. Agora você sabia que Deus é detentor de todos os atributos? Que nós, por toda a eternidade, batalharemos para conquistar e mesmo assim não conquistaremos 100%. Porque enquanto existir eternidade, lutaremos para conquistarmos atributos e mais atributos e mais atributos e mais atributos e mais atributos. Agora você sabe por que Deus ele é eterno. Quando fala-se que Deus é eterno, não significa apenas o termo incriado ou incriável. Você entendeu? Não. Ele é eterno em todos os atributos que nós nunca alcançaremos, por mais que em toda a evolução sempre lutaremos para que venhamos a conquistar. Vamos pensar simbolicamente, gente. Isso é simbolicamente, tá? Não vai entender que isso é limitado, não. Isso é o ponto máximo, não. Tá, pensa assim, ó. Deus encontra no atributo 1000, tá? Isso é... Olha, eu não devia nem estar comentando isso, porque isso aqui é muito ignorância. Mas é por falta de expressão. E eu quero tentar explicar uma coisa para você. Ó, Deus possui 1000 atributos. Agora, junte todos os cientistas que já pisaram na Terra. Há alguns milhões já, né? Pois bem, junte todos os cientistas. Junte toda a tecnologia, todo o avanço
moral, intelectual, cultural, desde o nosso princípio, quando fomos criados simples e ignorantes, mas propensos ao bem. Junte as fases as quais nós já passamos por elas, estagiando em todos os reinos. Junte a evolução dos hominídeos, o período do Homo erectus, do Homo sapiens. Junte tudo. E olha que não vamos juntar só todos os cientistas que pisaram no mundo, na área científica, na área filosófica, na área religiosa. Não. Nós vamos juntar o reino mineral, vegetal, animal, hominal. Junte as dimensões às quais de lá nós viemos para a Terra um dia, porque nós não somos originários da Terra. Transgredimos as leis de Deus em outros planetas, para cá fomos trazidos, da mesma forma como muitos estão transgredindo aqui e estão sendo levados para outros planetas. Juntemos tudo que Allan Kardec fez, Leon Denis, Francisco de Assis. Eu tenho permissão para dizer o que eu estou dizendo. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier. Juntemos tudo de bom que foi feito na Terra. Toda a tecnologia que está relacionada à inteligência e ao intelecto e à moral do ser humano. E isso não significa nem um atributo mediante aos 1000 atributos que Deus possui. Agora você entende que isso, em matéria dos mil atributos de Deus, esse número de 1000 é insignificante, né? Não é 1000, não. É bilhões. Mas o nosso é real. Aí complicou a situação. Porque você achou que eu iria dizer... Nós. A fofoqueira aqui do meu lado. Minha avó. Você achou que nós iríamos dizer que tudo que já nos aconteceu, nos encontramos lá próximos a Deus. 998 atributos. Só falta 2 a gente alcançar o Deus. Ah, gente, dá licença. Deus, ele nunca é alcançado. Nunca será. Por isso que a humanidade tem que acordar, deve acordar, mediante esses atributos falsos que sempre manteve a humanidade nesse estado de ignorância. Olha só. Os atributos de Deus. Olha só o que eu acabei de dizer aqui, ó. Os atributos de Deus
sendo infinito, não podem aumentar nem diminuir. Me dá licença, viu? Sabe por quê? Porque eu tô com Covid. É brincadeira, é que é tarde da madrugada já e gente velha não pode ficar na friagem, né, gente? Então, eu tô aqui por amor a você. Mas me desculpa o espirrar, eu espirro. Ó, os atributos de Deus sendo infinitos. Eu ainda fui, assim, um pouco gentil, né? Eu disse 1000 atributos. Aqui Allan Kardec pegou pesado. Infinitos. Não pode aumentar nem diminuir. Deus não evolui. Mas é bom demais, né? O único ser que no universo e nos universos por toda a eternidade não evolui, ele já é o soberano. Já é não, ele é o soberano. Ele não já é o soberano, não. Ele sempre foi, ele sempre será. E engraçado que há uns tempos atrás, faz parte também do estudo, tá? Eu deparo com uma matéria agora no ano de 2020 de uns cientistas, coitadinhos, né? Coitadinhos, que eles se denominam, né? Eles se autodenominavam, aliás, eles ali, perante a matéria, eles se denominavam ateus, mediante Deus. E que eles só acreditariam em Deus. Eu tô aqui com a matéria aqui. Só que não me cabe a tecer comentários a respeito, porque aqui é a respeito da duração das penas futuras. Eles disseram nessa entrevista que eles só acreditariam em Deus se Deus provasse, começou por aí, que ele seria Deus se Deus provasse que ele fosse mais rápido do que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Pelo amor de Deus, gente! Eu vou ter um infarto, preciso parar com esses estudos. Vou falar para minha avó para me parar com isso. Vai me dar um infarto. Vocês não acreditam, mas a minha pressão arterial, quando eu começo aqui os trabalhos, 12/8. Tem dia que termina 18/14. Que não tem como eu não me alterar. Porque eu também me conto do corpo físico. É muita ignorância. E que eu ainda não estou em condições evolutivas de aceitar. Então eu paro com isso aqui, eu vou desencarnar logo. Ou é a intenção dos espíritos querer que eu desencarne. É um meio que eles encontraram, sabe, para eu desencarnar. Porque Covid não está me matando. Então que apareça outro vírus aí pra gente discutir a respeito de se mata ou se não mata. Então eles só acreditam em Deus se Deus conseguir provar que ele é mais rápido do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Pelo amor de Deus, isso é ignorância demais. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Gente, é como, vamos dizer, se simplificar, é como uma célula dentro do nosso corpo. Nós somos uma célula dentro do
corpo de Deus. Deus não precisa pensar, porque em todo lugar Ele está. E uma coisa vou lhes dizer: a luz não é a matéria mais veloz que existe na face da Terra. A luz não é a matéria mais veloz que existe na face da Terra. Na atualidade, é. Devido à parca, conhecimento, evolução do ser humano, do princípio inteligente, o qual no nível evolutivo na Terra se encontra. Mas existem outras substâncias, outras matérias, com um número inimaginável, bilhões de vezes mais evoluído do que a luz. Você quer que eu te diga o que é mais evoluído, que é mais rápido que a luz? O espírito. Que a ciência não estudou e não admite. O espírito evoluído. A doutrina explica-nos. Ele pensa, lá está. E a luz é capaz de estar. Outra coisa. O espírito evoluído. Ele pode pensar em 1000 lugares ao mesmo tempo e lá está em 1000 lugares ao mesmo tempo. E a luz é capaz de se multiplicar em 1000 lugares, em 1000 vezes e ir naqueles lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, o espírito evoluído, ele pensa assim, ó, só um estudozinho para você analisar. Um planeta, o qual ele reside, que você pode não acreditar, mas tudo bem. Um espírito reside num planeta a distância de 42 mil anos-luz daqui. Quando fala 42 mil anos-luz, é porque é contado através de 300 mil quilômetros por segundo. Esse espírito consegue vir de lá aqui em questão de segundos. E quanto tempo a luz não gastaria para daqui e até lá? Até porque eu quero que você entenda uma coisa, que a luz da Terra, a luz que existe na Terra, ela não se serve de base. Isso aí agora mexe com o meio científico, né? A luz da Terra não pode ser utilizada como base para estudos num planeta de 42 mil quilômetros anos-luz. Porque não existe na Terra luz suficiente capaz de ir a 42 mil quilômetros de anos-luz. Não existe. Prove-me o contrário. Existem estudos, mas luz, essa energia, não existe. Como não existe telescópios e microscópio
macrocosmo e microcosmo, capaz de vasculhar devastidão, eu acho que é devastidão, não são capazes de vasculhar assim uma imensidão de regiões micro e macro do cosmo, tanto no grande quanto no infinitesimal. Você está entendendo isso? E é que tá, né? Minha cabeça está igual um vulcão para explodir. E eu estou procurando me simplificar da melhor maneira possível, para você entender. Não existe. Então, basear o cosmo de acordo com as leis que existem aqui na Terra, vigentes, atuais, é o mesmo que tirar uma chupetinha na boca da criança. Isso é ignorância. O espírito pensa logo lá, ele se encontra 1 bilhão de vezes multiplicado. Ou você pensa que nosso Senhor Jesus Cristo tem uma forma? Ou você pensa que, com todo respeito, eu me dirijo ao Cristo nessas condições? O Cristo vive na onisciência, na onipresença, na onipotência. Ele vive, mas num estado limitado. Ele pode viver. Os espíritos puros, perfeitos, podem viver. Mas no limitado, mas no ilimitado é só Deus. Por isso que não existe. Por isso que Deus não é presciente. Porque se Deus fosse presciente, ele seria limitado. Porque o presciente é limitado. O onipresente, o onisciente, o onipotente, a inteligência, a causa primeira de todas as coisas, é que não é. E olha que eu estou simplificando de uma forma tão fácil que você nem imagina. Estou tão fácil, gente. Sem isso, ele não seria infinito e Deus não seria perfeito. Se tirássemos a Deus a mínima parcela de uma só de seus atributos, não mais teríamos Deus. Eita! Dá para fazer um São João de roda nisso aqui. Pois seria possível a existência de um ser mais perfeito. Então, olha só para você ver. Pois seria, né? Possível a existência de um ser mais perfeito. Então, por isso que Deus nunca evolui. Não existe um número determinado de atributos de Deus. Ah, Deus possui 1 bilhão de atributos. Não. Não existem números. Os atributos de Deus é eternos tanto quanto Deus. Deus é os atributos. Como as leis de Deus, você entendeu? São eternas tanto quanto Deus. Não existiu um momento, não houve um momento em que Deus as criou, porque elas sempre existiram como Ele. É isso que a humanidade precisa entender. Porque a partir do momento que Deus as criou,
significa que Deus é limitado, gente. Eu não sei se você está conseguindo entender. A partir do momento que tira-se um atributo de Deus, ele deixa de ser Deus. A partir do momento que Deus evolui e adquire e conquista mais o atributo, ele deixa de ser Deus. Não, ele é o soberano. Ele possui tudo. Ele é tudo. Agora, façamos uma comparação. Esse Deus soberano, que possui todos os atributos, que possui todas as leis, que rege tudo por toda a eternidade. Um ser que nunca evoluiu, que nunca evoluirá. Imagine, se ele, há 4.000 anos atrás, há 4 séculos atrás, né? Vamos dizer 4.000 anos, 4.000 anos e meios. Imagine se ele fosse ficar aqui na Terra, transformando um e outro em assassino. Desconfiar de que esse não ama ele mais do que o outro, de que ele não gosta mais do que aquele. Gente, vamos acordar? Vamos estudar um pouquinho mais?